bom dia novamente. Vamos dar início à nossa aula dessa quinta semana, né? Que está entre os dias 12 e o dia 17 de abril, tá certo? Vamos começar aqui projetando uma tela do caderno. Vocês vão recebê-la aí daqui a pouco, certo? Nós vamos, a partir de hoje, a partir dessa aula, nós vamos trabalhar com a trilha 3. Nós já vimos as trilhas 1 e 2. Vocês ainda estão fazendo algumas tarefas. Sim, foi bom eu falar em tarefas. Alguns alunos começaram a ter acesso ao Google Classroom agora, por N problemas, sabe? Não estavam conseguindo ajustar o e-mail do Enova. Teve aluno que estava sem aparelho, sem smartphone, outros tinham um aparelho, mas o número estava com aqueles probleminhas que ocorrem, né? E aí trocou o número. Agora que está tudo ajustado, ou que pelo menos uma parte desses alunos se ajustaram, eles estão tendo acesso ao Google Classroom e algumas tarefas já estavam vencidas. E aí nos pediram, trilha 2, não, para trilha 3. E aí nos pediram que ampliasse um pouco o prazo, né, para que esses alunos pudessem fazer essas tarefas. Obviamente que quando eu, pelo menos em inglês eu fiz isso, obviamente que quando eu ampliei o prazo para esses alunos, automaticamente eu tive que ampliar para todos. Então, se tem alguém aí ainda que não fez uma determinada atividade, ainda dá para fazer. Corre lá, vê o que está faltando e adianta. Tudo bem? Então vamos à nossa trilha 3. O tema é estratégias de leitura para a compreensão do sentido do texto. Bom, ponto de encontro. E aí ele começa com aquelas amenidades, né? Hi, students. What's going on? Aí, olá, estudantes. O que tá acontecendo? E aí ele fala, né? Chegamos à nossa terceira trilha. Pelo menos quem fez a trilha, o material, muita empolgação. Ele imagina que os alunos também estejam, né? E aí ele pontua que, bom, a caminhada vai continuar com descobertas incríveis. De aceitar a Daniela aqui. Ele está muito contente com a presença de todos, eu também, né, durante nossa caminhada. E você terá a oportunidade de explorar o bosque da textualidade, estudando o tema estratégias/técnicas de leitura. Tá? O bosque poderá levá-lo a várias direções, várias possibilidades interpretativas. E aí, preparado para o passeio? Além da leitura, a escrita também será incluída por serem processos que se complementam. Vamos lá? It's fun spending time together, isn't it? É legal, é divertido passar um tempo juntos, não é? Aí nós vamos para o botando o pé na estrada. E aí é o seguinte, essa trilha nossa, ela é bem ampla, sabe? E eu reparti ela em alguns trechos. E em cada trecho a gente vai ver uma coisinha diferente, para não ver tudo de uma vez só. Bom, vamos no botando o pé na estrada. Nossa caminhada está prestes a começar, mas primeiro quero lhe fazer algumas perguntas. Lembrando, essas perguntinhas, aliás, falar em perguntas, quem tiver alguma pergunta a fazer, abre o microfone e faça, ou coloca aqui no chat que eu estou de olho nos dois, tá bom? Bom, vamos ver quais perguntinhas estão aqui na trilha. Você costuma ler textos escritos em língua inglesa? Rose Cleide chegou agora. Você costuma ler textos escritos em língua inglesa? Outra pergunta, com que frequência? 3. Qual gênero textual você sente mais facilidade em compreender? Em qual deles sente mais dificuldade? Você costuma aplicar
alguma técnica de tradução? Bom, escolha uma técnica de tradução, né, a seguir e explique-a. Tradução em ferramentas digitais, Google Tradutor, e tem outros tradutores também. Pela internet você acha muitos tradutores. Quem tiver a oportunidade um dia de comprar um dicionário em língua estrangeira, aqueles dicionários mais caros, digamos assim, que eles não são tão caros, né? Mas não são tão baratinhos quanto aqueles que a gente vê na livraria de R$ 12, R$ 15, 18. Eles são um pouquinho mais, né, 38, 40, R$ 45. Quando você adquire um tradutor desse, normalmente ele vem com um CD no qual você pode instalar um programinha e ele faz a tradução também. São bem interessantes. A Cambridge tem, a Oxford tem também, nos dicionários impressos. Vem sempre esse plus, né, que é o CDzinho. Podemos fazer uma tradução literal, que é aquela palavra por palavra. Nessa vocês sabem que a gente corre o risco de escrever algumas frases com um sentido um pouquinho diferente ou um sentido meio estranho. Hoje em dia não tem mais desktop do DVD, né? Só os antigos. Mas hoje em dia também muita gente não utiliza mais desktop, né? A maioria é notebook. E os notebooks normalmente eles têm esse drive de DVD. Mas eles, bom, eu estou falando que um que eu tenho veio em CD, mas certamente eles já devem estar disponibilizando outras formas de você ter acesso a esses dicionários, né? O Anderson chegou agora. Tá, só os antigos, só se for em pendrive. Pode ser, pode ser. Se bem que tem algumas coisas também que a gente adquire pela internet, que eles mandam um link pra gente. Na verdade, eles mandam um número de série pra gente, a gente acessa o link, entra com o número de série e faz a instalação automática via remota, né? Então tem umas. O que não falta é jeito para eles fazerem isso, tá? Parley chegou agora. Normalmente com auxílio de a tradução literal, ela normalmente é feita com auxílio de um dicionário físico ou online, né? Isso para aqueles que fazem tradução palavra por palavra. Eu sei que tem muita gente por aí que manda logo o texto inteiro de uma vez lá no online e traduz tudo de uma vez. É interessante fazer aos poucos, porque você vai estudando, trabalhando com o texto, né? Tem a tradução investigativa, né, que ela procura a procura de informações em outros textos em língua portuguesa que possam ajudar na compreensão do texto em inglês. E outras técnicas. E aí ele pergunta quais? Bom, são inúmeras. Tem muitas técnicas de tradução. Tem as mais usadas, mas existem outras menos usadas, né, que estão disponíveis. É questão da gente fazer uma busca e ver o que tem disponível para poder utilizar. Ou, o que eu digo que é mais importante, é você verificar qual aquela que lhe agrada mais. Tem muitas técnicas de tradução, mas às vezes tem uma que você faz com mais facilidade e tal, então é essa que você quer e pronto. Bom, vamos passar para o Lendo as Paisagens da Trilha. E aí, vamos continuar caminhando juntos? Será que a tradução é a única via para a interpretação e compreensão textuais, isso de textos em língua estrangeira? O que você acha? Vamos descobrir? Que tal começarmos por reconhecer gêneros textuais que circulam no meio, onde chegou agora, que circulam no meio, tanto digital quanto impresso. Assim você poderá escolher qual estratégia aplicar para otimizar seu tempo. Bom, aqui agora eu vou suspender, eu vou parar essa apresentação, porque nós vamos passar para uma olhada geral nos gêneros textuais, tá certo? É importante a gente ter a noção de que gênero textual, tanto faz em língua inglesa ou em língua portuguesa, eles são basicamente a mesma coisa. Eu ouvi um toque, toque, toque aí, pode entrar, não sei quem é, mas pode entrar.
Daí foi boa, velho. Eu não sei se vocês ouviram, eu ouvi Eu aqui ouvi, acho que foi um que tá com verde, eu acho. Deixa eu ver. Sim, pois é, mas foi uma pessoa que tá com verde. alguém aí fez um toque, 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 então pode entrar. Mas vamos lá, modo de exibição. Bom, que fique bem claro para vocês que esses cadernos, eles não são unicamente, o caderno de língua inglesa, ele não é unicamente de língua inglesa. Ele é um caderno de língua inglesa que nos dá a possibilidade de relacionar conteúdos em várias outras disciplinas, né? Hoje, por exemplo, para essas aulas de hoje, nós vamos trabalhar com gêneros textuais. Tá? Vocês já devem ter visto, evidentemente, mas a gente vai só dar uma relembrada para que nos próximos passos da trilha vocês possam, com esse conhecimento reavivado, digamos assim, vocês possam ter um melhor desempenho nas próximas atividades. Tá? Então vamos ver os gêneros textuais. Os gêneros textuais eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Tá? Então, assim, temos diversos gêneros textuais. Diversos. E aí, nós vamos identificar características deles, né? Seja a linguagem utilizada, o conteúdo ao qual esse gênero é mais usado, e aí, por aí afora. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores. Quem são os interlocutores? O emissor, aquele que produz a mensagem, e o receptor, aquele que recebe. No caso, no momento dessa aula de hoje, eu sou emissor, vocês são receptores. Quando vocês pedem a palavra para poder fazer uma consideração, ou quando vocês vão aqui ao chat e colocam considerações, vocês passam a ser o emissor e eu o receptor, mas continuamos sendo interlocutores. Tá? Ah, a interação entre os interlocutores de determinado discurso. É importante considerar seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo, ela apresenta a lista de ingredientes necessários, que seria o texto descritivo, onde ela descreve os ingredientes, e o modo de preparo, que aí é o texto injuntivo, que é aquele que vai indicar como fazer algo, dar a instrução de como realizar algo. Então, veja só, numa receita de bolo, que é um gênero textual, a gente tem dois tipos, o descritivo e o injuntivo. E isso ocorre muito em outros tipos, em outros gêneros, digamos assim, tá bom? Estou sendo claro até aqui? Se alguém tiver Tá. alguma... Beleza, se Sim. alguém Ô, tiver alguma professor, dúvida... Oi, deixa o slide, por favor, disponibilizado no Google Sala de Aula? deixo sim. Na verdade, Obrigada. eu tô assim, como limitaram os nossos gigabytes no Google Sala de Aula, na verdade, no nosso Google Drive, eu vou colocar esses slides no meu blog e vou disponibilizar o link do meu blog. Aí você pode clicar no link e vai direto para o meu blog, você vai achar, você vai cair na página dos gêneros textuais, tá certo? Tá ok. Oh, bom. Tipos de gêneros textuais. Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Quais são as categorias tipológicas? Tá bom, os gêneros textuais eles estão estruturados nos seguintes tipos. Narrativo é um tipo de texto. Descritivo é outro tipo. Dissertativo argumentativo. Expositivo. Injuntivo. Tá? E aí nós vamos ver as características de cada um. Porque assim, de acordo com as características de cada tipo, vocês vão ver que isso está presente no gênero. Por exemplo, o texto narrativo, ele apresenta ações de personagens no tempo e no espaço.
Tá? Qual é a estrutura de uma narração? É a apresentação, o desenvolvimento, o clímax, né, que é a parte mais emocionante da história, digamos assim, e o desfecho, que é um final. Então, quais tipos, quais gêneros textuais eu tenho dentro do tipo narrativo? Eu tenho o romance, a novela, a crônica, contos de fada, fábulas, lendas. Observe que todos esses aqui, todos esses gêneros textuais, eles começam com uma apresentação, onde você apresenta personagens, apresenta o tempo onde aquela história ocorre, apresenta o local onde vai ocorrer. Aí vem o desenvolvimento, que é a relação entre os personagens, né, com a construção das histórias. Vem o clímax, que é aquele ponto mais alto, onde o evento mais importante da história para todos os personagens ocorre, e o desfecho, que aí seria o final de cada um. Se a gente pegar o gênero novela, a gente pega rapidamente o exemplo. A novela que terminou, a gente tinha todos os personagens que foram apresentados nos primeiros capítulos, depois veio a apresentação, depois veio o desenvolvimento, que é a história dos filhos desaparecidos e das mães que procuravam, e aí toda a história foi se desenvolvendo até chegar no clímax, né, que era onde cada um descobria quem era seu filho, onde estava seu filho e se relacionava, e o desfecho, que é onde dá um final para cada personagem. Então fulano casou com não sei quem foi viver onde, e por aí afora. Né? Eu peguei novela porque acho que é uma coisa mais presente na vida de vocês. Mas quem lê romance, quem lê crônica, quem lê fábula, como a gente já leu, lenda, vai ver que está religiosamente dividido dessa forma. Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Tá? Vou passar agora para o texto descritivo. Os textos descritivos, eles se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Um texto descritivo nada mais é do que a descrição de alguma coisa. Os textos descritivos, eles são repletos de adjetivos para descrever ou apresentar imagens a partir das percepções sensoriais. Bom, às vezes os livros têm figuras, né? Jornais têm fotos, revistas têm fotos e tal. Mas, em alguns casos, o escritor ele dispõe somente da palavra para que o leitor entenda o que está acontecendo, como é a história. Então, para isso, ele faz uso do texto descritivo. Ele descreve as coisas, o lugar, a pessoa. Às vezes, assim, descreve fisicamente, descreve o modo de agir da pessoa. Isso tudo para dar uma compreensão melhor para a história. Né? Quando é um texto jornalístico que descreve o fato como ele ocorreu. Então, isso é para melhorar a percepção, para que a pessoa se sinta dentro do evento, da história. Né? Tem gente que diz assim, quando eu leio, eu costumo viajar. Por quê? Porque o que ela lê, a descrição das coisas que ela lê, faz com que ela imagine lugares e que ela possa se sentir nesses lugares. Tá? Temos exemplos aqui de gêneros textuais pertencentes ao tipo descritivo. Os diários, onde você descreve tudo o que acontece com você. Os relatos de viagem, os relatos históricos, onde você descreve os eventos que ocorreram. Biografia e autobiografia, que aí você descreve os eventos da vida de uma pessoa, da sua. Uma notícia é um texto descritivo. Um currículo, onde você descreve suas características. Uma lista de compras. Um cardápio, onde estão descritos lá os pratos, as comidas que são oferecidas naquele restaurante. Anúncios de classificados. Né? Então, esses são gêneros textuais pertencentes ao tipo descritivo. Evidentemente, só relembrando que um outro gênero desse pode ter mais de um tipo. Então, eu posso ter o descritivo e posso ter uma narrativa dentro, por exemplo. Normalmente, nas narrativas, a gente tem o descritivo presente, tá? Então, é isso. Texto dissertativo argumentativo.
Os textos eles para vocês que são alunos de ensino médio, estão chegando ao terceiro ano, aproximando o Enem e tal, esses são bem importantes, né? Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentação. Então você vai usar de seus argumentos para falar a respeito de um determinado assunto. Desculpe-me. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Então, os argumentos são usados para apresentar o conteúdo, para apresentar o meu ponto de vista e, de certa forma, convencer a quem ler o texto de que, de acordo com os meus argumentos, eu estou correto naquilo que eu estou falando, certo? Quem chegar agora vai falar assim, aula de português, você tem na aula errada, igual a Jocilane chegou agora. Bom, qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Tamires também chegou agora. Quem chegou agora, dá um pulinho lá no chat e coloca a palavra presente, por favor. Obrigado. Qual é a estrutura de qual é a estrutura textual de um texto dissertativo argumentativo? Ele tem a tese, que é a apresentação, é onde você apresenta o problema, digamos assim. Ele tem a antítese, que é o desenvolvimento, né? É onde você esmiuça o tema, onde você mostra as partes, onde você pontua o que acontece, como deve ser, né? E por que, na sua visão, determinada coisa ocorre. E, por fim, a nova tese, que é a conclusão, que aí é você fechando sua argumentação com uma ideia que pode ser a mesma para comprovar tudo aquilo que você disse, e pode ser uma nova ideia também, porque às vezes você pode fazer no texto dissertativo argumentativo que contraria o que a maioria entende a respeito de determinado assunto. Então você vai apresentar o tema, você vai no desenvolvimento colocar seus argumentos que encaminhem você para, na hora de fazer uma conclusão, você mostrar que, de acordo com os seus argumentos, você está correto e que o que a maioria pensa não está. Tá? Esse normalmente é o tipo de texto muito usado em vestibulares, Enem, concursos públicos e outros. Né? Também é um dos tipos de texto mais difíceis de serem feitos. Né? A pessoa precisa ter uma capacidade de síntese muito boa, certo? Alguns gêneros textuais pertencentes ao tipo dissertativo. Editorial jornalístico, que é onde um funcionário do jornal opina a respeito de determinado conteúdo. Carta de opinião, o nome já diz, é uma carta com opinião. Uma resenha, que normalmente é uma resenha crítica. Então você lê um determinado texto, um determinado livro, e baseado na sua leitura você faz uma resenha, quer dizer, você fala a respeito daquilo com o seu entendimento. Um artigo, né, que também é uma exposição de opinião a respeito de um tema. Um ensaio, e aí vai, monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado, que normalmente são baseados em estudos que a gente faz para poder provar uma tese ao qual a maioria diz algo e você, às vezes, ou pensa igual, e aí você escreve uma monografia, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado para provar que aquilo realmente é daquela forma, ou você faz totalmente o contrário e tenta, através de argumentos, de estudos, de fatos, mostrar que o que todo mundo pensa não estava correto e que o correto é aquilo que você está apresentando. Cada um desses gêneros aí tem regras para serem escritos, né, mas nós não vamos entrar nisso agora. O texto expositivo, né, temos textos expositivos que possuem a função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição, comparação, né, e alguns dos gêneros dentro desse tipo seriam seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes
de dicionários. Então, todos esses são textos expositivos, ou seja, você expõe uma determinada ideia. Texto injuntivo, esse nome é meio estranho, né? Injuntivo, também chamado de texto instrucional. Eu prefiro esse. O próprio nome já diz, né? Texto instrucional. É aquele que vai nos dar uma instrução. Ele vai indicar uma ordem, de modo que o emissor oriente o receptor a fazer algo. Então, assim, bulas de remédio são textos injuntivos, já estou até me adiantando, receitas de comida, né? Receitas culinárias, manuais de aparelhos, são textos injuntivos, né? Uma característica bem forte desse tipo de texto injuntivo é que a presença dos verbos não imperativos, né? Faça, ponha, descarte, separe, né? É muito presente textos, é muito presente verbos no imperativo, aqueles que dão ordem. Aí nós temos tipos de textos injuntivos: propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, regulamento de um torneio, regulamento de um evento, textos prescritivos, que são aquele, por exemplo, texto prescritivo seria um cardápio feito por uma nutricionista para você que está fazendo um regime, por exemplo. Isso é um texto injuntivo, é um texto prescritivo. Ela está prescrevendo ali alimentos que você deve consumir e em qual horário você deve consumir determinado alimento, certo? Conheça mais gêneros textuais. Além disso, nós temos outros gêneros, e que fique bem claro, os gêneros textuais, eles crescem o tempo todo. A partir do momento que surge uma nova forma de se apresentar uma ideia, mostrar algo, contar um fato, automaticamente ele se transforma, aquela forma nova de fazer o texto se transforma ou se encaixa em um determinado gênero textual. E aí nós temos alguns mais novos, pelo menos o blog é mais novo, né? O blog é um gênero textual, né? As reportagens, charges, cartas, e-mails, relatórios, atas de reunião, cartaz, pode ser de propaganda ou outro qualquer, cartoon, são aqueles que a gente viu aí em aulas anteriores, atestado e outros tantos tipos de escrita, né? Memorando, ofício, todos são gêneros textuais. Cada um se encaixa num determinado tipo, mas todos são gêneros textuais. Aqui nós encerramos a nossa exposição a respeito dos gêneros textuais, tá certo? Eu vou apresentar aqui para vocês agora o nosso roteiro. Cadê ele? Aqui. Vai chegar aí agora para vocês. Chegando. Então, vamos lá no nosso roteiro. Nosso roteiro, que é esse documento que vai estar lá no Google Sala de Aula de vocês, está apresentando aqui, né, a quinta semana, a data, segundo e terceiro ano, porque oficialmente essa é a classificação de vocês. Na verdade, vocês são alunos de segundo, né? Vão passar a ser alunos de terceiro. Ao final do ano, vocês estarão, provavelmente, serão concluintes do terceiro ano, mas essa é a qualificação por enquanto. Aqui é o número da trilha, para ninguém se perder. E aí, nós vimos o ponto de encontro, vimos o botão do pé na estrada, fizemos o lendo as paisagens da trilha, né? Participamos de uma exposição sobre gêneros textuais, e aí agora nós vamos para a nossa tarefinha, ou melhor, no plural, as nossas tarefinhas da semana. Eu vi um plim aqui, alguém levantou a mão, levantou. Rosicléia, diga, Rose. Ô, professor, você alterou a data de entrega da fábula? Porque Então, estava lá 20. Isso, eu falei isso mais cedo, Rose. Está ocorrendo o seguinte: alguns alunos nossos que não estavam tendo acesso
eles começaram a se organizar agora. Teve aluno que começou a fazer em casa, pegando material toda semana, depois percebeu que colocando um chipzinho no celular ou ajeitando sua conta do Enova, que ele conseguiria fazer pela internet mais rápido. Então tem alguns alunos e uma quantidade razoável se organizando e nas últimas semanas foram entrando no Google Sala de Aula. E aí teve até um que me ligou e falou assim, professor, eu fiz uma parte, eu já estou com as tarefas prontas, porque eu estava pegando lá, mas eu ajeitei a minha internet e agora eu posso postar tudo de uma vez? Eu falei, pode. E teve gente que só conseguiu realmente um chip, um smartphone para poder ter acesso agora. Aí a direção da escola, a coordenação, conversou com todos os professores e pediram, né, para que a gente ampliasse um pouco o prazo de entrega. Eu ampliei de todas as tarefas, tá? Tinham duas sem data, que é a avaliação diagnóstica estava sem data e aquele formulário de reapresentação estava sem data. Então esse pode fazer a qualquer tempo. Mas os outros eu sempre coloquei uma data. 8 dias, 10 dias, 8 dias, 10 dias, 12 dias, dependendo do que eu achasse que vocês necessitariam para fazer a tarefa. Porém, devido a esses alunos, eu ampliei a data. No momento que eu não consigo ampliar a data só para uns alunos, eu ampliei a data, obviamente, todos vocês passaram a ter mais tempo, certo? Aí, quem de vocês, eu acho que eu já falei isso aqui no início da aula, quem de vocês tiver alguma atividade, alguma tarefa em atraso, dá tempo ir lá e recuperar e fazer, certo? Entendido, Rose? Entendi, obrigada. Nada. Então vamos à tarefa de número 1 dessa semana. Pesquise a respeito do gênero textual biografia. Aborde sobre a estrutura, características e propósito comunicativo de uma biografia. Elabore um texto em português. Bom, aí vocês que têm acesso à internet vão me perguntar, Luciano, e como é que eu vou entregar esse texto? Eu vou pôr um formulário lá no Google Sala de Aula de vocês, que depois que vocês estiverem com o texto pronto, basta abrir o formulário e digitar ou copiar e colar o texto lá, tá certo? Então vocês vão lá, não sei exatamente onde vocês fazem as pesquisas, mas por exemplo, quem faz no Google, vai lá e colocar gênero textual biografia. E aí vão pegar qual é a estrutura da biografia, quais são as principais características de uma biografia e qual o propósito de comunicação da biografia. Respondendo a essas 3 itens com texto, não precisa ser um texto grande, tá? Respondendo a essas 3 características, a esses 3 itens, vocês só fazem digitar o texto lá no formulário e enviar, ok? Alguma dúvida? Nope. Não? Tranquilo até aqui, né? O professor pode copiar no caderno e mandar a foto? Puxa. Eu não pensei nessa possibilidade não, mas pode. Tá lá como eu coloquei o formulário, eu imaginei que todo mundo tem acesso, vou fazer via formulário. Mas pode, né? Tem o item lá de anexar arquivo, não é isso? Tem como mandar foto, mandar arquivo, um bocado de coisa. Quem então, digitar o texto num editor de texto, na minha compreensão, bastava copiar e colar no formulário. Mas quem digitar o texto e quiser salvar e mandar esse texto, é só anexar. Se você vai fazer a mão no caderno, tira uma foto e me manda, tá bom? Tá ok. Então, beleza. Vamos passar para a tarefa de número 2. Vocês viram que aqui vocês vão descobrir, vocês vão identificar o que é uma biografia. Isso vai ser usado mais na frente, viu? Nada é assim só por si, nós vamos usar isso. A tarefa 2 é basicamente similar à primeira. Você vai pesquisar a respeito de um gênero textual chamado linha do tempo, ou como a maioria das pessoas gostam de dizer, timeline, né? Vocês vão responder as seguintes perguntas para elaborar o seu texto em português. Quais são as perguntas? O que é uma timeline? Quais os tipos de timeline? E eu falando timeline também. Mas a aula de inglês tá bom. Qual é o objetivo de uma timeline? Qual a função de uma timeline? E em que consiste? Quais as características?
Tá? Respondendo a essas perguntas, e não precisa ser respostas distintas, não. Você pega a respostazinha e pega as respostas e elabora um texto. Tá? Também não precisa ser nada muito grande. Não precisa ser texto de 2, 3 páginas, não. Tá? Uma vez elaborado o texto, você faz igual a tarefa de número 1. Tem lá no Google, no sala de aula de vocês, vai ter um formuláriozinho. Vai lá e coloca o texto nesse formulário da timeline. Colocou lá, me envia. Se fizer no caderno, como Catarina perguntou, você fez no caderno, tira a foto, tirou a foto, manda no Google Sala de Aula. Né? Se fizer no editor de texto, pode copiar e colar no formulário, ou pode salvar o arquivo e enviar como enviou a foto. Catarina levantou a mão, pode falar. É necessário passar para o inglês, professor? Não, os 2 textos em português. Os 2 textos em português. Tá certo? Tá. Alguma dúvida, pessoal, a respeito de alguma das 2 tarefas? Não. Não, normalmente quem me responde é Edivaldo, Catarina. Os outros, se quiserem aqui no chat colocar sim, tá ótimo. Ou então abre o microfone e fala sim, ou yes. Eu vou parar a apresentação, já que dúvidas não surgiram. Parei a apresentação, tá certo? Aqueles que entraram na sala depois que ainda não foram lá, dê um pulinho lá e coloque presente lá no chat. Luan, tô vendo aqui que você tá com a mão levantada, diga aí. Não é eu não, é a Catarina que tá levantada. No seu também tem aqui, tá bem coladinho no seu. Mas a Catarina tá levantada, tá do lado. Dá pra ver aqui do chat. Porque eu tô acessando no computador e professor. Oi, fala, Catarina. Só me tirando dúvida, em relação às atividades mandadas na semana passada, a gente vai responder e mandar conforme o previsto da semana passada, né? Um exemplo, se a sua aula era quinta, então vamos poder mandar até quarta normal, certo? Não, assim, como eu ampliei a data de todas as atividades, você pode mandar até a data limite. Certo? É evidente que se você já fez, você não vai mais se preocupar com ela. Isso é só para quem está entrando agora, ou para quem ainda não fez. Né? Mas a data é a data limite, não necessariamente no dia da aula. Tá? Porque senão vocês teriam aí um aperto. A última aula foi quarta-feira, a aula é a segunda, vocês teriam pouquíssimo tempo. Mas não. Façam o que está lá na data limite. Façam até a data limite. Tá? O senhor sabe me dizer se todos os professores estão com esse mesmo pensamento, se já aceitaram? Olha, isso ficou decidido. Já que ninguém tem mais dúvida, eu vou encerrar aqui Tem já tem atividades ainda que